Utilizasse o padrão da nomenclatura, pela última vez vou falar isso, espero não precisar falar de novo. Trazer implementado os métodos cadastrar, pesquisar, alterar e excluir, pelo menos a chamada deles e dizer que está executando. Na próxima aula a gente vai falar sobre View, Controller e Model. Então nós estamos só aqui na caixinha View do cadastro. Na próxima aula a gente vai fazer o Controller e o Model. Mais 2 pacotes que nós vamos criar aqui. E aí não vai caber isso que eu escrevi aqui no quadro. Então eu estou reforçando o que eu estou pedindo até agora. É um pacote default, um pacote view pessoa, um pacote vo.pessoa, que é para pôr a pessoa, um pacote utilitário. Ok? Isso acho que todo mundo anotou. Uma dúvida. O que significa o VO? Value Object. É o objeto com o seu valor, o que tem dentro dele. Depois eu vou repetir esse desenho, mas eles estão aqui, ó. Os VOs estão se comunicando com as outras camadas lá. Eu tinha um... Vou apagar que eu acho que é muito melhor para vocês. A gente fez um exercício de arrays, se eu não me engano. Não era aqui. Cara, que isso aí, cara. Nossa senhora. Aqui, achei ele. Cadê o main dele? Tá aqui. Pessoal, relembrar o meu exercício aqui que eu fiz de array. Eu criei uma classe chamada testArray. Dentro dela, eu criei um objeto chamado array de pessoas, para definir array assim, que recebe o conteúdo de um método. Esse método retorna um array de pessoas. Dentro desse método, o que eu fiz? De forma fake, defini 2 pessoas. Defini um array de pessoas aqui dentro de novo, né, porque eu vou criar um objeto que cabe em 2 pessoas. E daí instanciei. Cadê a pergunta do Nil? Ali, ó. Instanciei, criei 2 pessoas e joguei cada uma dessas pessoas em uma posição daquele array. Então a posição está guardando o objeto que é do tipo array de pessoas. O array não deixa de ser um objeto. Ele está guardando 2 posições. Na primeira posição está guardando um objeto do tipo pessoa que está construída com João e com M. E outra pessoa é a Maria com F de feminino. E o método retorna esse objeto aqui, ó. Lembra que eu havia comentado que eu posso retornar qualquer coisa? Eu posso retornar array, eu posso retornar objeto, eu posso retornar tipo primitivo. Qualquer coisa que faz parte da interação da linguagem eu posso retornar. Depois que eu retornei isso, eu joguei para dentro da array de pessoas, ou seja, durante a construção desse objeto, eu peguei o retorno que eu fiz do método ali, joguei para dentro do array de pessoas, e aí eu fiz um for, com int i, tal, array de pessoas até o tamanho. Para cada posição desse array, eu pego esse objeto que está lá dentro, que é uma pessoa, e jogo para dentro da minha variável aqui de contexto do for, do tipo pessoa. E depois eu mando imprimir pessoa. Eu vou melhorar um pouquinho isso aqui, porque a pessoa tem get nome, mais, vou pôr um espacinho em branco aqui, mais, é uma string, eu posso concatenar direto com mais, get sexo. Ok? Salvei e vou rodar. Eu vou alterar minha classe pessoa só para tirar essas logs que eu coloquei para facilitar de vocês enxergarem. Só um minutinho, pessoal, já termino aqui. Vou rodar de novo, ver se saíram as logs. Tá lá. Imprimiu o João masculino e a Maria, que é do sexo feminino. Pergunta: por que no meu for eu fiz int i? Não pode. E eu briguei tanto porque
Juan colocou uma variável pessoa P. 23 a 5. Não briguei, Dois estávamos quatro. discutindo, né? Mas assim, o ideal é 3 ou 4. Conjuntor comum I. São. Não, o I é padrão já do sistema aí, ele só vai usar no for. Pessoal, a maioria das respostas foi porque o I é padrão. O padrão de nomenclatura do Java é esse que eu passei para vocês. Tá? Não é em outras linguagens. Aqui o padrão da maioria das linguagens é usar I. Se eu tiver um for dentro de um for, a próxima provavelmente vai ser J, depois vai ser Z, depois vai ser U, e assim por diante. Então, por isso, eu posso ter uma variável do tipo I? Pode, vai funcionar, vai ficar ruim de ler, mas pode. É que dentro do for não faz tanta diferença. Se o for for grandão e tiver umas 5.000 linhas, mas o I dentro do for é conhecido, todo mundo sabe que o I é do loop. Pessoal, o que o Collections faz? Lembram quando eu vou usar esse espaço aqui para escrever, que eu acho que fica bom para todo mundo enxergar. Eu tenho aqui int, valor int, e eu tenho integer, valor integer, recebe new integer. Vocês lembram da diferença desses dois casos? São dois atributos do meu método, são duas variáveis que foram instanciadas com valor zero. Essa é do tipo primitivo I, e esse objeto que foi jogado aqui é do tipo integer. Aqui, beleza, né? O que eu expliquei que o integer faz? Diferença do integer para o int. O integer tem um int lá dentro, e ele está envelopado, né, lá dentro, e essa classe, que é a integer, me traz uma série de funções que eu tenho dentro do valor integer, que eu não tenho no valor int. Por exemplo, vamos pegar uma que possa... Olha as constantes aqui, ó, pessoal, ó, da classe integer, ó. Eu conheço que é constantes porque é tudo maiúsculo. Eu estou na classe integer. Eu podia usar aqui. Valor máximo. Reverse. Eu acho que o reverse dá para usar. Esse é o valor mínimo. Vamos ver o que faz. Eu quero ver se ele faz o que eu acho que faz. Inverter, né? Inverteu o quê? 9-0. Deveria ser. Deveria inverter e já jogar para dentro da variável. 0. Não, ali ele só puxou o int do zero. É, o bom ideal do programador que você vai programando o programa e vai conhecendo as coisas que você não conhece ali, né? Com certeza. Isso é mais do que... Ele só puxou o int. Tá bom, vamos usar o float direto. Não era o que eu queria fazer, mas eu converti o inteiro direto para dentro de um float aqui, ó. O que eu quero exemplificar com isso? Eu estou envelopando, olha lá, botei um ponto vírgula porque ele transformou num float. Quem fez isso foi a classe integer, que está aqui. Se eu pessoal, barulhinho ali no meio, por favor. Se eu pegasse aqui o valor inteiro, eu não ia conseguir fazer isso. Mesma coisa vai valer agora para o exemplo que eu vou dar aqui embaixo, para o array. A sintaxe que eu vou passar já é a sintaxe do Java 8, que é o seguinte. Eu vou criar, não precisam copiar, pessoal, vamos, como sempre, vamos prestar atenção aqui, eu tiro as dúvidas e depois a gente dá o próximo passo. Eu vou criar um objeto que é do tipo da classe list, que eu vou chamar list de pessoas, que vai receber um new array
Opa. Array list. Vou importar elas. Está faltando. Beleza. O que acontece aqui? Eu tenho um cara aqui que é um objeto do tipo array, mas ele é um objeto, ele não é um array puro. É que nem meu int e integer. O integer tem um inteiro lá dentro, mas ele é uma classe, não é um inteiro. Então, com esse cara aqui, eu consigo, por exemplo, fazer o for igual nós estamos fazendo aqui em cima. Aqui vai dar erro, já mostro por quê. Meu for não ficou exatamente igual, porque eu não tenho índice nesse objeto. Então como é que eu recupero os dados de lá de dentro? Get da posição que eu quero. Tá? Eu quero falar um pouquinho aqui em cima, antes de chegar ali, que para eu especificar no Java 8 que essa lista é uma lista de pessoas, eu devo explicitar aqui o tipo da classe que eu vou ter dentro da lista. E aqui eu posso ou não colocar o tipo da classe. Eu posso repetir aqui ou não. O Java 8 ele entende, se eu deixar em branco, pessoal, barulhinho, se eu deixar em branco ele vai entender, se eu preencher vai ficar explícito que esse array também é do tipo pessoa. Vejam que no meu collection do tipo lista de pessoas, o length também ficou errado. Então o for não dá para usar o mesmo. O for vai ser diferente. Desculpe. Estou me batendo com o teclado aqui, para ser bem sincero. Então, o que esse for vai fazer? Ele vai varrer a minha lista de pessoas e cada posição que eu tiver lá, como se fosse um array, vai jogar para dentro dessa variável chamada pessoa. E essa variável chamada pessoa é do tipo pessoa. É um for um pouquinho diferente. Dá para fazer collection com esse tipo de for? Dá também. Já vou mostrar lá para frente. Primeiro eu queria mostrar essa forma de for. Então eu tenho aqui uma lista que é do tipo array list. Eu tenho de diferente... Pessoal, o barulhinho, só para terminar aqui, daí eu libero vocês. Quem quiser ir embora, fica sossegado. Eu defini uma lista que é do tipo da classe pessoa. Esse é o nome do atributo, da variável que estou criando. Estou jogando para dentro dela um array list do tipo pessoa aqui, ó, da classe pessoa. Não defini tamanho, não fiz nada, só defini o array. E aqui não atribui nada para dentro dela também. Aqui eu fiz o for, a estrutura do for, para mostrar para vocês como que ele lê essa lista. Então, o for fica muito mais simples, porque eu não tenho contador para navegar no for, a leitura é muito mais simples. Eu vou ter, deixa eu tirar esses quadradinhos ali. Só que ele vai trazer tudo também. Não vai sair. Sai. Eu vou ter, a leitura que se faz aqui é assim, eu vou ter essa lista sendo percorrida para aquela posição que eu estou no for, que eu não sei qual é porque não me interessa, eu só quero o objeto que está da vez. É jogado para dentro dessa variável chamada pessoa, que é do tipo pessoa. Quando eu dei o for Ctrl barra, ele já me preencheu assim. Ele sabia, como eu estou na linha de baixo, ele já sabia que era dessa lista que eu estava falando, e ele já sabia que o tipo do retorno era desse tipo pessoa. A ideia já me ajuda muito com isso. Aí o que eu faço com essa pessoa aqui, ó? Aquela variável pessoa. Já é a variável pessoa. Então, mas é ele que implementou essa variável também.
Não, ele só escreveu ali. Sugeriu o nome Sugeriu o dessa nome. variável. Posso mudar? Pergunta dele é, sempre a pessoa? Não. Pessoa atual no loop. Porque é daquele ciclo é aquela pessoa. System, ponto alto, Não, Farish é útil. Tipo assim, você pode line. para cada pessoa. Da pessoa que eu estou no momento do loop, igual a Antônio, esse nome ponto, get nome, mais Farish é um carinha aqui, Abá. mais pessoa, papapá, ponto get sexo, fecha o cara. Vamos lá, vou rodar ele. Ah, o que vai vir aqui? Pessoal, o que vai vir aqui? o nome e o sexo de cada pessoa que tiver. Isso, Vai trazer perfeito. Mandei rodar? Cadê minha console? Não veio nada. Não tem nada dentro. Eu não coloquei nada dentro daquele objeto que é um collector. Eu só criei ele. Ainda bem que não veio nada, porque se viesse alguma coisa eu ia ficar nervoso. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que popular esse cara aqui. Então eu faço ele. Lembra que eu falei que não é atribuir assim? Porque ele é um objeto, ele tem métodos para eu acessar a lista. Aprende. Ô, Ctrl. Aí. Eu vou usar o método add. Eu vou adicionar e vejo que ele até já me sugere, é uma pessoa. E ele retorna um brilho. Ele retorna um boolean para dizer se conseguiu trocar ou não. Entenderam, pessoal? Não é atribuição. Por quê? Porque eu não quero atribuir a pessoa para o objeto da lista. E nem para uma posição de array, porque agora não tem mais array, tem o objeto da lista. Então eu quero dar um add daquele objeto pessoa lá dentro. que massa. Eu dou um add. Opa. Posição zero. Não, eu estou adicionando, estou antes do loop. Add do que? De uma nova pessoa. Construtor. Nesse caso, vou de novo, com o João e com a Maria. Próximo objeto, igualzinho. Vou adicionar outro objeto na minha lista. E assim por diante, quantos eu quiser. E aí eu vou rodar. Então eu tenho um objeto que é uma lista, e dentro dela, em não sei que posição está, mas eu adicionei o objeto pessoa João e o objeto pessoa Maria. Rodei. Está lá os dois caras que eu imprimi no meu for. Aqui, pessoal, começa a ficar um pouco mais evidente o conceito de objetos, tá? Por quê? Porque eu tenho aqui a adição de um objeto, adição de outro objeto dentro desse objeto, e o meu for faz o loop baseado no objeto. Caraca, hein? Vamos ver se dá pra fazer outro for aqui com essa pessoa. Caralho. Mais um. Pra baixo. Aqui, ó. Outra estrutura de for que vai fazer a mesma coisa, ó. Esse aqui já é mais conhecido de vocês, ó. Não? Oi, brother. Ele Não vai caber numa linha só, pessoal. Tô de cabeça. Então, o que ele está fazendo aqui, ó? O for. Eu vou quebrar a linha aqui para poder ficar fácil de enxergar. Pessoal, silêncio, por favor, só mais um pouquinho. Estamos terminando. É um outro jeito de implementar o for. Faz exatamente a mesma coisa que o for de cima. Porém, vai funcionar em versões anteriores do Java. O de cima, se eu não me engano, só funciona na versão 8. Eu tenho aqui um for que define um iterator, é uma classe, uma interface do tipo iterator, que faz o quê?
para essa lista que a gente adicionou ali em cima, pega a posição atual que ele está no loop. É isso que significa aqui. O método iterator vê a posição atual. Retorna o iterator over do elemento em que a lista está na sequência. Joga para dentro do pessoa atual no loop 2. E daí eu pego e digo assim, ó, me dá o próximo. Porque ele trouxe o que estava. Eu quero o próximo, sempre eu quero o próximo. Aí ele faz o quê? Ele dá o next para pegar. Pegou, jogou para dentro de pessoa. Certo. E aqui deu erro. Certo. O que eu fiz errado aqui? Ali é a pessoa. É a pessoa que recebe a pessoa que tem o get nome. É, porque o que eu fiz? Eu peguei a posição e joguei para dentro do objeto pessoa. Aqui tem um cast, lembra que tinha, ele sugeriu um cast aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês o que era o cast? O cast é o seguinte, esse método next, ele pode, como ele é de uma classe genérica do Java, o método next vai retornar um objeto qualquer, um objeto. Como o cara que está sendo atribuído para cá não sabe exatamente o que o objeto é, ele sugeriu para que eu colocasse um cast para dizer que isso que está indo para lá é uma pessoa. E aí isso veio para dentro dessa variável pessoa. E aí eu peguei os nomes aqui. Vamos rodar ver se vai funcionar. Fazer 2 vezes. Imprimiu as 2 vezes porque tem o primeiro for lá e depois o segundo não é for. necessário, só como referência. Tipo, Enfim, dá para implementar de várias formas. O que a gente tem aqui agora para brincar? Vou tirar esse fora aqui, porque esse eu acho muito complicado. Esse daqui é bem mais fácil de entender. Sim. Vamos ver juntos aqui alguns métodos que eu consigo fazer aqui e usar. Contains é legal. O segundo método, que é o contains, é um método bem interessante. Ele vai varrer a minha lista e vai me retornar se o objeto que eu estou passando como parâmetro está lá dentro ou não. Você vai pesquisar. Então, ok? Morreu, mano. Então, ele... Pô, esse contains então vai servir na hora da pesquisa. Com certeza. Eu vou tirar essa definição do objeto aqui, daqui, para ficar bem claro para vocês da onde está sendo feito cada coisa. Tá. Oi? Tá. Pessoal, para alguém está obscuro? Fora o for e o collection que eu apresentei hoje? Criei. 2 objetos. Ok? Criei 2 objetos, adicionei na lista, criei outro objeto, adicionei na lista. Beleza. Varri eles. Agora, esse cara aqui do contain, veja, eu estou na lista aqui, ó, que é a minha lista que eu criei. Ele tem um método contains. Tem 2 objetos na mesma lista. Os 2 objetos estão na mesma lista. Exatamente, como se estivessem dentro do mesmo array. Ele me diz ali, ó, retorna verdadeiro se esta lista contém o elemento especificado. Isso que eu quero. Então ele retorna verdadeiro ou falso. Então eu vou fazer um if para tratar isso daqui. Se a minha lista contiver a pessoa 1, eu sei que é verdadeiro. Foi? Achei que tinha faltado. Contém pessoa 1. Else. Não contém. Não contém pessoa. Quem perguntou o quê? Mas poderia ter o contém pessoa 2. Sim, ali você Tem que passa, dar o quê? Tem que dar que contém, certo? Você passa um parâmetro. Estou rezando para que funcione, porque eu nunca fiz esse exemplo. Ó, contém a pessoa 1. Então, eu montei a lista, Qual objeto? Esse objeto vai qualquer objeto. montei a lista, fiz o for dentro dela para imprimir aqui, Contém pessoa
Só dois, não? e depois eu imprimi o if. Pessoal, Você só pesquisou? esses códigos que eu estou exemplificando aqui para vocês, o exemplo do for, o exemplo do list, tem tudo já feito lá naquele exemplo que eu passei para vocês. No projeto de exemplos tem lá. Não se preocupe em copiar, porque tem tudo lá. Só está com outros nomes, outro tipo de exemplo, mas o conceito do objeto está lá. E se eu passar a pessoa 2, ele vai funcionar? Vai. Tem que funcionar, está na lista, né? Se você passar 2 padrões. Aqui ele vai ter que imprimir aqui, contém a pessoa, pronto. E aí eu vou ficar mudando os números lá. Podia fazer por interpolação também. Poderia. Tem a pessoa 2. Beleza. Se você quiser perguntar essas duas, tá lá. Ok? Eu tenho um objeto que tem ele contém dentro dele uma lista. E eu pus objetos dentro dessa lista. Ok? Lá eu tenho um método que a linguagem me deu de presente, que é um contents. Que eu vou verificar se o objeto que eu quero pesquisar está lá dentro ou não está. Agora, eu vou mostrar para vocês que quando não contém objeto, ele também não tem que dizer que não contém. Eu vou criar uma pessoa 3 aqui. Não crie, só pergunta se tem. Criei o pessoa 3 e vou perguntar se ele está na lista. Eu não dei a DD dele na lista. Ok? Rodo. Não contém a pessoa. Então eu tenho uma série de funcionalidades que eu posso usar. Vamos ver se a gente acha mais uma que seja bem legal aqui. Professor, você consegue pesquisar se o 1 e o 2 estão? Mais de um objeto ao mesmo tempo? Tem que olhar o Javadoc. De cabeça não sei. Vamos pular esse if aqui. Vamos pegar o objeto de volta. Vamos procurar um método aqui qualquer. Opa. Eu queria ver se tem o remove. Olha que legal, tem o remove. Então eu vou fazer o quê? Eu vou remover a pessoa do... Vamos melhorar esse exemplo aqui. Eu vou fazer ele com 3 pessoas agora. E vou remover a pessoa do meio. Ele já remove, já. Tipo, excluir pedaços lá. Ó, eu vou rodar, ele vai ter que dizer que existe a pessoa 3, porque eu acabei de adicionar ela no programa. João, José e Maria contém a pessoa, beleza. Então meu José está lá dentro da lista. Agora eu vou pegar essa lista e vou remover a pessoa 2, que é a pessoa que está no meio da lista. E depois eu vou varrer de novo o for para ver se removeu. Ok? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vendo ele fazer. Ó, eu tinha João, Maria e José, fez o if do contém a pessoa, executei o comando para remover a Maria e mandei executar de novo. Imprimiu o João e José. Olha que legal. Não sei que índice era, não sei nada, e ele foi lá e removeu. Eu posso trabalhar por índice? Sim ou não? Sim. Também pode. Se a interface me deixar eu trabalhar por índice, pode. Tanto que, quando eu estava procurando remover ali, tinha um cara que era get. O get por um índice. Eu quero recuperar o da posição 1. Ele vai me retornar uma pessoa. Porque dentro da lista tem o quê? Tem uma pessoa. Então eu vou fazer aqui. Pessoa do get. Convém, da mesma forma como ele sugeriu para eu fazer lá antes, colocar um casting aqui na frente para dizer que o que o get está retornando é uma pessoa. O get retorna um objeto geral, o Java 8 vai saber fazer, outras versões do Java não vão, então já faz que já fica compatível. E é uma boa prática isso também.
Então eu estou pegando da posição 1 e jogando para dentro de pessoa do get. E aqui eu estou imprimindo o nome e o número. Vamos ver o que tem na posição 1. Eu vou